Novo aumento para aposentados do salário mínimo e novo aumento acima do mínimo. Temos reviravolta dentro do Supremo Tribunal Federal. Uma notícia importantíssima acaba de sair sobre aquela revisão da vida toda. Sabe aquela revisão aí que daria um aumento pequenininho de 10, 20, até 50, 100% de aumento no seu benefício que o STF negou para você aposentado? Pois é, nós temos uma notícia que acaba de sair agora e que pegou muitos aposentados de surpresa e que inclusive está gerando aí um sentimento de revolta em milhões de brasileiros. Por que, Thiago? O que você está falando aí? Por que o pessoal ficou aí com raiva, né, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? O que está acontecendo? Eu vou trazer para você uma notícia em primeira mão para que você possa entender as últimas atualizações sobre a revisão da vida toda e tudo o que aconteceu dentro do STF, com uma notícia que é impactante, tá? Vem aqui para minha tela acompanhar. O STF usa dados falsos para negar revisão da vida toda. Essa notícia saiu no jornal Folha de São Paulo e nós vamos acompanhar completo. Ó, eu vou trazer para você tudo isso daqui, eu vou explicar para você tudo o que foi falado aqui nesta matéria, que afirma que o Supremo Tribunal Federal usou dados falsos para negar a sua revisão, né? Foi falado então dentro do Supremo Tribunal Federal que o valor era altíssimo da revisão da vida toda, que não teria como pagar o aposentado, não teria como pagar os pensionistas, e agora nós estamos tendo essa reviravolta dentro do STF. Será que os ministros aí utilizaram dados falsos para negar a revisão ao aposentado e ao pensionista? É isso mesmo que está acontecendo? Eu vou trazer para você essa informação e eu peço de antemão, antes de qualquer coisa, para que você já compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo aí no seu WhatsApp, manda esse vídeo no seu Facebook, porque as informações de hoje são de extrema importância para a gente acompanhar realmente as resoluções da revisão da vida toda, como ficou esse caso e o que pode acontecer agora, depois que essa informação está sendo divulgada para aposentados e para pensionistas em todo o Brasil. Muito prazer, para você que não me conhece, eu me chamo Thiago e eu já estou aqui pronto para trazer para você aposentado, para você pensionista, atualizações sobre o seu benefício, sobre o seu pagamento mensal, tá? Para quem não conhece o meu canal, eu vou te explicar basicamente o que a gente faz aqui. Eu trago as últimas informações, as principais informações para você aposentado, para você não ser enganado por enganadores da internet e para que você seja sempre muito bem informado, com informações de confiança, clareza, transparência, né, e credibilidade. Aqui nesse canal você encontra. E é claro que a notícia de hoje não poderia ser outra, uma informação de extrema importância. Desde que o tema da revisão da vida toda chegou no Supremo Tribunal Federal, os valores não param de crescer. Como assim, Thiago? Que valor é esse que não para de crescer? Os valores dos pagamentos da revisão da vida toda. Para eu explicar para você, no início falava-se num valor aproximado em 50 bilhões de reais para pagar aos aposentados da revisão da vida toda. Agora já está falando aí de um valor de 450 bilhões de reais. E isso fez com que o STF negasse a revisão da vida toda, afirmando que o valor é muito alto, né? Que não tem dinheiro para pagar esse aposentado. Mas o que está saindo aqui é que esse valor de mais de 450 bilhões é um valor mentiroso, é um dado falso que o STF utilizou para negar a revisão. Isso é o que afirma a informação, né? Eu tô lendo aqui a informação que saiu no site Folha de São Paulo e nós vamos acompanhar essa notícia agora, tá? Em casos de grande repercussão no Supremo Tribunal Federal, faz tempo que o argumento jurídico vem perdendo espaço para o argumento econômico. Se a União estiver no banco dos réus, aí é que a sensibilidade dos juízes aumenta. Historicamente, há certo melindre do judiciário em condenar o próprio governo em questões de grande monta. Sabendo disso, não é por outra razão que a Advocacia Geral da União tem caprichado em explorar o aspecto econômico de certos processos. Na revisão da vida toda, não foi diferente. O que chamou a atenção recentemente foi o ministro da Previdência, Carlos Lupe, ter dito com todas as letras que as cifras bilionárias não passavam de um chutômetro. Em outras palavras, virou um vale-tudo a utilização do viés econômico como argumento nos tribunais superiores, sem que necessariamente sejam verdadeiros os números apresentados
pelo próprio governo, tá? Então, em entrevista a próprio jornal, né, Folha de São Paulo, o ministro Carlos Lupe classificou como chutômetro os 480 bilhões de gastos previstos pela Secretaria do Tesouro Nacional com a revisão da vida toda, caso a correção tivesse sido validada, né, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esses dados, essas informações que afirmam que o valor que o valor da revisão da vida toda seria 480 bilhões, são informações inverídicas, ou seja, mentirosas, e que o STF nem se deu conta aí de averiguar e de investigar isso antes de negar a revisão da vida toda. O próprio ministro Carlos Lupe disse que eles estão chutando um valor aleatório para dizer que o valor é muito alto e para não pagar o aposentado e o pensionista que tem direito à revisão da vida toda. Então, desde que o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, eu falei para você antes, né? Os números não param de crescer. Em apenas 4 anos, como eu disse, o valor passou de 46 bilhões de reais para 540 bilhões de reais. Então eu vou fazer uma pergunta, né, um questionamento aqui para você. É mais fácil o governo pagar um valor de 46 bilhões ou um valor de 540 bilhões de reais? O que você acha? Não é mais fácil o governo aprovar um valor menor, né? Que vai ter dinheiro para pagar? Então, se o valor da revisão da vida toda continuasse em 46 bilhões de reais, isso significa que seria mais fácil o governo pagar, aprovar a revisão da vida toda. Mas, para que não aprovem, para que você, aposentado, não receba o que é seu por direito, eles estão chutando um número aleatório, como está afirmando aqui o ministro Carlos Lupe. E estão chutando um valor de 540 bilhões. Então, se o processo chega lá no Supremo Tribunal Federal, né, e eles falam o seguinte: bom, tem que aprovar a revisão da vida toda para o aposentado, tem que aprovar para o pensionista. Aí os ministros vão perguntar: tá bom, temos que aprovar, mas quanto que isso vai, qual que é o valor que nós vamos ter que pagar? Aí eles falam: o valor é 46 bilhões de reais. Aí o governo vai dar uma estudada: bom, o valor é alto, mas não é impossível, né? É totalmente pagável, nós temos que pagar o aposentado, até o valor não é muito alto, é 46 bilhões de reais. Agora, chega a mesma proposta, revisão da vida toda, temos que aprovar para o aposentado e para o pensionista. Os ministros vão olhar e perguntar: bom, qual que é o valor? Aí o pessoal vai dizer 540 bilhões de reais. Meu Deus, é óbvio que não vai ser aprovado. O governo nem tem de onde tirar esse dinheiro. Nós estamos passando por déficit aqui no Brasil, déficit orçamentário. Será que o governo vai tirar 500 bilhões de reais para pagar a revisão da vida toda ao aposentado? Então não é óbvio que esse chutômetro aqui está completamente errado para não aprovar o pagamento aos aposentados e pensionistas? Deu para entender o que eu falei aqui para você? Então, tendo sido fornecidos oficialmente ou extraoficialmente, os números entranharam no cérebro dos ministros do STF como uma espécie de mantra, usados toda vez que precisavam justificar que a revisão previdenciária iria colocar em risco a sustentabilidade da Previdência brasileira. Exatamente o que eu falei, né? Olhando para esse valor de 540 bilhões de reais, ninguém aprova, porque todo mundo sabe que isso causaria um dano drástico nos cofres públicos do governo federal, um super endividamento do nosso país. Então, com certeza, essa revisão da vida toda não iria ser aprovada com esse valor. Só que o que estão falando aí é que esse valor é mentiroso, que o valor não é 540 bilhões de reais. Eu vou mostrar isso aqui para você. Em 2020, o impacto foi precificado pelo INSS em 46 bilhões de reais. E aí eu te pergunto, em 4 anos, será que aumentou 500 bilhões de reais na revisão da vida toda? Pessoal, pelo amor de Deus, é um número catastrófico, né? É um número que não tem como acreditar nesses 540 bilhões. Se em 2020 era 46 bilhões, como que 2024 chegou em 540 bilhões? Ao meu ver, não faz sentido nenhum, né? Elaboradas por equipe interdisciplinar com a assinatura do Coordenador Geral de Estatística, Demografia e Atuária da Previdência, as 2 páginas da nota técnica CI não traziam muitos detalhes de como se chegou naquele valor. Então, nem eles estão conseguindo explicar de onde é que surgiu 540 bilhões de reais. Não estão conseguindo explicar como que o valor passou de 46 bilhões para 540 bilhões de reais. Então, pô,
Se o pessoal não está conseguindo explicar de onde é que surgiu esse valor, por que que os ministros já negaram a revisão da vida toda, ou supostamente negaram, né? Porque não aprovaram aí a revisão, ficou em 7-4 negativo para o aposentado, o último debate que nós tivemos dentro do STF. Então, lá naquela primeira amostragem em 2020, o INSS foi deveras sucinto ao explicar como chegou à conta. São praticamente 4 parágrafos sem detalhar os parâmetros, o método, as características dos dados coletados e sua discriminação analítica. E é óbvio que o INSS não quer pagar a revisão da vida toda ao aposentado e ao pensionista, né? Porque mesmo se for 46 bilhões de reais, são 46 bilhões de reais que serão retirados aí do INSS. Então, com certeza, eles não estão querendo fazer esse pagamento. Por isso que eles estão aí jogando dados inverídicos, como estão afirmando aqui no jornal Folha de São Paulo, né? Para que os ministros não aprovem essa revisão. Em 2024, após ter sido divulgado o julgamento negativo da revisão da vida toda, o ministro Dias Toffoli, durante sessão no STF, disse que entrou em contato com Jorge Messias, advogado-geral da União, para sugerir que o INSS abra mão de cobrar 54 bilhões de reais de aposentados que entraram com a ação. Esse valor corresponderia a 10% do total, ou seja, o novo valor anunciado precificava a revisão em 540 bilhões de reais. E eu vou explicar isso aqui para você. Além de tudo isso que eu trouxe aqui até agora, né? O INSS tá querendo que o aposentado e que o pensionista que entrou com ação na justiça cobrando a revisão da vida toda pague, né, os encargos aí dos processos, pessoal. Então, eles querem, o INSS quer que o aposentado pague aí 10% do valor total da revisão, ou seja, 540 bilhões menos 10% seria 54 bilhões de reais, que sairia do bolso do aposentado, do bolso do pensionista, para ir para os advogados, então, enfim, né, para pagar todo o processo judicial que o INSS tem com esses aposentados que entraram na justiça pedindo a revisão da vida toda. Então, além do aposentado, do pensionista não receber a revisão da vida toda, o INSS está cobrando que esses beneficiários paguem os honorários, digamos assim, né? Então, o curioso é que esses valores elevados e dissociados da realidade foram usados pelos ministros do STF para justificar seus votos de que a revisão previdenciária ameaçaria a sustentabilidade da Previdência Social. Em outras palavras, usaram dados mentirosos, e eu vou trazer aqui para você em outras palavras, usaram dados mentirosos para negar o direito de milhares de pessoas, tá? Não se sabe se os ministros do STF se fizeram de ingênuos ao acatar números mirabolantes para o embasamento dos seus votos, já que a nova maioria era contrária à tese. Mas quando o ministro de Estado faz uma declaração chamando a atenção para a falibilidade dos números, causa perplexidade ver como, em casos de grande repercussão, são desprezadas a seriedade e a honestidade que deveriam estar presentes num julgamento de tal importância social, inclusive no tocante à precisão dos números. Então tá aí uma crítica, né, do jornal Folha de São Paulo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, segundo foi relatado aqui através da própria matéria que eu li para vocês, né, os ministros utilizaram, né, dados inverídicos para embasar os seus votos. Então, como eu expliquei, usaram um valor de 540 bilhões, que no caso seria inverídico, não seria esse valor o real, né, para afirmar aí que não teria como pagar a revisão da vida toda. Então, o jornal Folha de São Paulo fez uma dura crítica aos ministros do Supremo Tribunal Federal para não apreciarem e não votarem a favor a revisão da vida toda. E agora eu te pergunto, meu amigo aposentado, será que o STF realmente utilizou dados falsos para negar a revisão da vida toda ao aposentado e ao pensionista? Você concorda com a tese que colocou aqui o jornal Folha de São Paulo? Faz sentido, não faz? Então deixa sua opinião aqui nos comentários. Infelizmente, hoje em dia, aqui na internet, a gente não pode expressar toda a nossa opinião, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui. Por isso que, referente a esse assunto, eu não posso expressar toda a minha opinião, mas eu peço para que você deixe a sua opinião aqui nos comentários e participa. Será
Será que o STF usou dados falsos para negar a revisão da vida toda ao aposentado e ao pensionista, conforme afirmou o jornal Folha de São Paulo? Participa aqui nos comentários, tá bom? E para finalizar, eu quero fazer um convite para você. Não sai do vídeo, peraí. Se você quer participar do nosso método Renda Extra, ainda dá tempo de pegar o preço em promoção. Por menos de R$50, você pode começar a mudar a sua vida financeira a partir de agora. Então me chama no WhatsApp 054 993 95 13 17, que lá eu vou passar todas as informações sobre o nosso método Renda Extra, para você aposentado começar a ganhar mais dinheiro todos os meses e não depender somente do INSS, da renda proveniente do INSS, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo que foi extremamente importante, um grande beijo, um abraço e tchau, tchau.